Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Pode Negociar. Eu sou Samantha Valente, esse é o Dr. Rodrigo Freitas e hoje viemos com uma grande novidade. Você já sabe que aqui no Pode Negociar nós contamos histórias bem-sucedidas, tanto da carreira como da vida pessoal do Dr. Rodrigo Freitas. Mas a grande novidade de hoje é que nós temos um convidado, uma convidada, na verdade, muito especial. Ela é nutricionista, estudante de medicina, mãe da pequena, linda e esperta Duda e, se vocês ainda não pegaram a referência, esposa do Dr. Rodrigo Freitas, Karen Levi. Obrigada, Samantha, pelo convite. Drigo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar hoje aqui, gravando esse podcast e bater esse papo bem gostoso que vai ser hoje. Mas antes de passar a bola para você, de fato, Karen, eu queria saber do Dr. Rodrigo, como é que ele está se sentindo tendo a Karen como grande convidada, a primeira grande convidada de honra do Pode Negociar? Eu acho que foi, assim, eu já tinha isso na cabeça, né? E é importante para a gente começar com o pé direito e nada melhor do que convidar a Karen, por ser uma profissional da área da saúde já há bastante tempo, por ter muita experiência na nutrição e para estar falando um pouquinho também sobre suas memórias, o que ela pode, o que ela não negocia. E eu acho que vai ser bastante interessante, porque a alimentação acho que é a coisa que todo mundo quer saber. Tem muita informação, tem muita informação nas redes, mas a gente tem que saber filtrar. Muita informação errada. Exatamente, saber filtrar o que é positivo e o que é negativo. Então, nada melhor do que ter uma profissional para poder estar orientando melhor e a gente está aprendendo aqui sempre no Pode Negociar. Então, Karen, para a gente começar, me apresenta. No episódio passado eu fiz ele se apresentar como médico e como Rodrigo Freitas apenas. Como é que você me diz de você? Quem é a Karen Levi? Bom, Karen Levi é nutricionista, né? Mas antes de ser nutricionista, é uma pessoa que ama viver, ama a vida. E quando eu conheci Rodrigo, a gente acabou tendo um novo propósito, né, na vida, e depois, quando veio Duda, veio um propósito maior ainda, né? Então, eu costumo dizer que, assim, eu amo minha vida, amo estar vivendo essa vida, e para mim é muito gratificante ter conhecido o Drigo, construir as memórias que a gente construiu ao longo desses mais de 20 anos juntos, né? Tem bastante tempo. E o que eu posso dizer? Assim, eu amo minha profissão, eu adoro ser nutricionista, eu adoro cuidar do próximo, né? Mas eu sempre tive um amor muito grande pela medicina e que ficou ali dentro guardado durante esse tempo todo. E aí, depois de tanto a gente conversar, depois de tanto a gente discutir sobre o que a gente ia fazer da nossa vida, e aí veio aquela vontade enorme de fazer medicina novamente, né? E, enfim, acabei entrando na medicina. Hoje eu estou vivendo esse mundo da medicina e que cada dia eu estou mais feliz, cada dia, né, eu estou mais apaixonada e com a certeza de que cuidar do próximo, esse é um grande objetivo meu de vida. E antes da gente entrar, assim, dentro da carreira, dos assuntos mais técnicos, já que você falou dessa questão de como vocês vieram somando ao longo desse tempo que vocês estão juntos, como é que vocês se conheceram e como é que vocês se uniram dessa forma? Deixa eu contar a minha versão. Vou contar a minha versão, porque ele vai contar a versão dele. Nos conhecemos dentro de um ônibus. Que diferente. Fato bem diferente. E o Rodrigo estava vindo da faculdade, que ele estudava à noite, na fisioterapia, e eu estava voltando do shopping, estava batendo perna no shopping. E aí ele entrou no ônibus cantando, e eu falei, ai meu Deus, eu quero só descansar até chegar em casa. Naquele tempo a gente não podia dormir no ônibus, né? Eu quero só descansar para chegar em casa e vem essa pessoa cantando no ônibus, eu não vou conseguir dormir. E na hora que ele foi embora, ele entregou o telefone dele e pediu para eu ligar para ele. E eu falei, cara, eu não vou ligar. Papelzinho escrito à mão. Papelzinho escrito à mão. Não, esquece celular. Não tinha celular. A gente tá falando mais de 20 anos, né? Não tinha celular. E aí eu falei assim, meu Deus, ligo ou não ligo? Ligo ou não ligo? Liguei. Liguei e acho que foi
a coisa mais perfeita que eu fiz até hoje, né? Mas aquela incerteza assim, será que eu devo ligar? Será que eu não devo ligar? Liguei. E aí, Rodrigo acabou pegando uma pneumonia. E ele sempre teve muito problema de alergia, ele é asmático. E ele ficou o quê? Uns 15 dias, né? 15 dias. 15 dias. E 15 dias a gente se falava no telefone todo dia. Todo dia. Tem aquela música do Eduardo e Mônica, né? Que cada dia crescia aquela vontade de se ver. E cada dia mais a gente sentia aquela vontade de estar junto, de conversar. Eu me parava no dia e pensava assim, gente, eu quero contar pra ele o que aconteceu. E ele chegava no final do dia, a gente se falava... Olha, aconteceu isso, e eu tô melhorando, e a tosse tá passando, e a febre tá melhorando, enfim. E aí teve um dia que a gente se viu, se conheceu, e dali pra cá a gente tá esse tempo todo juntos, né? Eu acho que, assim, o que contribuiu muito para que desse certo, e não fosse só uma paquera, né? Não fosse só um encontro casual, foi exatamente essa pneumonia. Por quê? Porque nessa pneumonia eu não pude vê-la. E nós ficamos 15 dias praticamente conversando no telefone. E aí, com isso, você vai conhecendo melhor a pessoa, vai entendendo melhor a pessoa, e daí eu acho que teve mais chance, sem dúvida nenhuma, de ter dado certo, e a gente está até hoje aqui evoluindo e construindo juntos, né? E aí eu queria entrar, assim, nessa fase, porque você falou, ele estava voltando da faculdade de fisioterapia. Então, você já estava com ele quando ele entrou na medicina. E eu queria saber de vocês, assim, nessa fase da carreira, né? A gente pegando por esse lado mais profissional. Como foi para vocês entrarem na faculdade, você agora, né? Depois de mais tempo, depois de ter uma filha, que todo mundo já fala que pode ser muito mais complicado conciliar as duas coisas. E o Dr. Rodrigo, então assim, você viveu a fase dele de medicina, ele está vivendo a sua. Qual foram, assim, as expectativas e os desafios das duas profissões? Você também com a nutrição, porque ele já contou muito da fisioterapia dele, mas assim, a expectativa da nutrição e agora da medicina e vivendo essa parte um do outro. Samantha, eu acho o seguinte, você tem que estar sempre em busca de realizar os seus sonhos. Por mais difíceis que eles sejam, você tem que tentar resolver e ir para esse desafio. É claro que é um desafio muito grande, foi um desafio muito grande para mim, né? Eu terminei a minha faculdade, estava dentro de um centro renomado da fisioterapia e a minha carreira estava deslanchando dentro da fisioterapia, mas eu sempre tive essa vontade, esse amor pela medicina e mais do que isso, eu me sentia na necessidade, como eu já falei no episódio passado, de complementar os meus estudos, de ir além, de ter um complemento de informações importantes. Então, eu me sentia que faltava alguma coisa. E eu acho que foi difícil, sem dúvida nenhuma, foi desgastante, era muito mais cômodo eu continuar na minha carreira, evoluir e não ter que voltar por os bancos da universidade, passar. Eu era coordenador de estágio, então eu voltei a ser estudante, enfim. Mas o final disso tudo foi muito legal. E o que eu acho que pode, né, e eu acho que influenciou, sem dúvida nenhuma, vem influenciando, influenciou na Karen, foi porque ela viu a dificuldade de entrar, ela viu todo o processo, mas ela viu também a realização do profissional depois que conclui. Então, talvez isso seja, não estou adiantando aqui a fala dela, mas talvez seja isso o grande estimulante diário dela, porque o final, por mais difícil que seja o processo, mas o final é muito importante. É importante você acreditar no processo para você ter um final bem sucedido. Diferente, desculpa só, antes de você começar, Kai, diferente de pessoas, como a gente falou, que abandonam até o longo do caminho, ela tinha um modelo ali, de que se eu continuar nesse caminho, eu consigo ser igual, dar certo. Essa história de continuar na medicina, de acreditar principalmente nesse sonho. E aí entra em você, vai. Ele é o meu maior espelho, assim, meu maior modelo, né? Não precisa ficar emocionada. Não. É o meu maior modelo, porque assim, é uma fonte de superação, né? Então, ele, como fisioterapeuta, ele trabalhou muito
E ele, ao longo da faculdade dele de medicina, ele trabalhava ainda como fisioterapeuta. E eu, adolescente, ele já ali na fase adulta, era difícil, às vezes, a gente conseguir conciliar o dia a dia de uma adolescente que ainda estava na escola, ele na época da fisioterapia, eu ainda estava na escola, né? Ele fala até que... Isso aí isso é complicado, porque isso dá uma diferença, mas são 5 anos, somente 5 anos, mas que 5 anos atrás faziam diferença. Para uma adolescente, exatamente. na época. Mas, por favor, que pessoal, não vamos pensar que eu tenho 10 anos a mais, são só 5 anos. E aí, a gente tinha que moldar a nossa vida de namorados, né? Porque era um estudo árduo. Ele, como fisioterapeuta, ele estudava muito, trabalhava muito. E aí, depois veio a medicina. E ele precisava da fisioterapia para ajudar a pagar a faculdade dele. Então, ele trabalhava muito mais. E aí tinha que juntar tanto o estudo da medicina quanto o trabalho. E a gente teve que ir se moldando. Então, olhar para trás e ver que ele conseguiu, eu pensei, eu também vou conseguir. Claro que hoje é muito mais difícil, porque ele estava dentro da casa dos pais dele. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho um marido e eu tenho uma filha. Mas a vontade de fazer medicina foi além disso tudo. E eu falei assim, vamos juntos. E ele falou, a gente vai juntos, nós vamos caminhar juntos, né? Vamos montar uma estrutura, um suporte para que você consiga estudar. E realmente, você estudar medicina é você se dedicar todos os dias. E assim... Depois que você se forma, você vai continuar estudando, né? Hoje é muito mais intenso, porque você tem uma gama de matérias, você tem inúmeras coisas para estudar e inúmeras coisas diferentes. Então, um dia você está estudando cardiologia, outro dia você está estudando nefrologia, outro dia você está estudando gastro, você está estudando N coisas ao mesmo tempo. Então, é uma carga muito grande. Mas eu sempre olho para trás e eu vejo assim, ele conseguiu e eu vou conseguir. Claro, são tempos diferentes, ele era mais novo do que eu, hoje fazendo medicina, mas assim, é a questão do sonho. Se você sonha e se você coloca aquilo como um propósito, você tem que olhar reto, que é o que ele sempre fala para mim, olha reto. Se você olhar reto, você não desviar o teu olhar, você vai chegar lá. É difícil, não é fácil, mas a gente consegue chegar lá. Então, só depende da gente. E esse sonho foi sempre crescendo dentro de mim, crescendo até que um dia a gente falou, é agora, então vamos. E eu, antes de entrar na medicina, eu trabalhava na Marinha. Eu era nutricionista na Marinha, né? Era uma carga de trabalho muito grande, todos os dias, trabalhava bastante. Tenho ótimas memórias, ótimas lembranças. Foi um período muito importante da minha vida que eu cresci absurdamente. Eu aprendi a trabalhar em grupo, aprendi a trabalhar em conjunto. Porque quando eu saí da nutrição, eu trabalhei pouco tempo em hospital, depois eu entrei no meu mestrado, e aí depois eu só fiquei dentro de consultório. Então, eu era minha própria chefe, né? Eu é que gerenciava meu tempo, eu é que gerenciava a minha agenda, eu que gerenciava a minha vida. E depois, quando eu entrei na Marinha, a Marinha me deu muita disciplina, me deu muita responsabilidade, a questão de organização, de você trabalhar em grupo, né? Eu, muito nova, eu comecei a ser chefe de departamento, eu comecei a ser chefe de um monte de gente, e você vai aprendendo. E isso tudo eu trouxe hoje. Se eu conseguir trabalhar durante aquele período todo dentro de uma instituição de nome, uma instituição grande, uma instituição predominantemente masculina, eu consigo fazer medicina. E cá estou, fazendo medicina, apaixonada, cada dia que passa, claro, cansada. Não vou mentir que é um cansaço, você fica exausto. Mas cada dia que passa, eu olho e falo assim, foi menos um dia e mais um dia que eu venci, mais um dia que eu tô feliz. E eu saio de casa com prazer. Eu saio de casa todo dia com prazer. Cansado, mas então, assim, vocês não superaram os desafios, vocês vão superando a cada dia os desafios. Eu acho exatamente isso. A vida é dessa maneira. E quando você se propõe a casar, você se propõe a ajudar o outro o tempo todo e andar juntos. Não existe caminhos, eu não consigo entender um relacionamento, um casamento com caminhos totalmente separados e que se encontram à noite, enfim, não consigo entender isso. Acho que o casamento, a união, realmente ela tem que ser uma coisa de um ajudar o outro. E também não acredito
Samantha, numa forma linear o tempo inteiro da sua vida. E a gente vê isso hoje muito nas redes sociais, né? Eu não vejo empate nas redes sociais, eu só vejo vitórias. E na verdade, não é. Não é dessa forma. Eu entendo que a vida ela tem altos e baixos. Então, como trazendo aqui, e aí, era muito mais fácil também a Karen continuar na sua carreira. Mas não. Eu acho que se esse é o seu sonho, se isso é o que vai te fazer realizada, se isso é o que vai te fazer feliz, então por que não investir nisso? Precisa, é claro que hoje, como ela falou, a gente tem uma filha. A prioridade sempre vai ser a Duda, mas há necessidade de se desenvolver uma infraestrutura para isso, é o que a gente teve que modificar totalmente a nossa vida, mas em prol da gente se realizar. Se não for para realizar os nossos sonhos, é aquela história que eu já falei um tempo atrás, a vida fica muito chata. Você só acordar, só trabalhar, pagar imposto, entendeu? Antigamente ainda podia falar, ainda tinha as vitórias do Vasco, hoje ainda estão mais ou menos. Então, assim, então a necessidade da gente estar correndo atrás de realizar os nossos sonhos para a gente se tornar mais completos. Eu acho que é isso. É isso que motiva a gente. Se você tem um objetivo lá na frente, é isso que vai te motivar todo dia a acordar e dormir. Você vai montar um esquema na sua vida para você atingir aquele objetivo. Botar as metas, né? Botar as metas. Aí, eu aproveitei essa palavra, inclusive, meta, porque ela é boa nesse sentido. O Dr. Rodrigo contou muito essa questão de como a fisioterapia, que foi a primeira formação dele, ajudou a construir toda a base, digamos assim, para ele se formar médico ou ortopedista. Aliás, e depois eu quero um spoiler da sua possível especialidade. Mas assim, como você acha que a nutrição vai te ajudar a ser uma médica melhor nesse sentido, de dar essa base completa, como ele mesmo falou disso? A nutrição, o fato de você ter aquela aproximação com o paciente, o fato de você conversar com o paciente, porque na minha consulta eu não converso com o paciente somente o que ele come e qual o objetivo dele ali dentro. A gente tem uma conversa sobre toda a vida daquele paciente. E isso faz com que eu tenha já aquela experiência de ir lá aonde eu preciso. Entender o que está acontecendo com aquele paciente. Porque nem sempre o paciente ele come por fome. Ele come por ansiedade, ele come por tristeza, ele come por algum estímulo. Então, você precisa entender aquilo. E isso, você olhar o paciente com uma outra visão, você vê aquele paciente, além de um paciente ou doente, ou um paciente que precisa de ajuda, eu acho que isso vai me ajudar muito mais na medicina. Você ter essa empatia, você ter esse atendimento mais humanizado com o paciente. Me dá essa experiência. Não é que as pessoas que estão fazendo agora uma faculdade, elas não têm isso, mas elas vão começar a construir ao longo desses 6 anos de faculdade. Eu já tenho essa experiência há 15 anos de atendimento, de lidar com o paciente, seja um paciente que esteja acamado, seja um paciente que esteja dentro do meu consultório, bem de saúde, mas que ele quer só mudar alguns hábitos. Ele quer diminuir um pouquinho de peso, ele quer diminuir um colesterol, mas isso dá uma experiência na hora de você atender o paciente, você vê aquele paciente com um outro olhar, com uma outra perspectiva. Entrando nessa parte técnica, justamente do que você está falando, de ter toda essa experiência já, a gente sabe que o carro-chefe do Dr. Rodrigo é a artrose. E aí, assim, eu queria saber de você, como profissional de nutrição, nesse momento, como é que os alimentos, qual a influência dos alimentos que eles podem ter ou que têm nessa doença? Então, hoje a gente tem uma população predominantemente doente. Doente que eu digo não só de saúde mental, mas de saúde física. A gente tem uma perspectiva que daqui a pelo menos uns 20, 25 anos, a nossa população seja predominantemente com sobrepeso e obesa. E isso tudo traz um aumento de uma inflamação no nosso corpo, porque a gente acaba se alimentando muito mal. A gente hoje, com a correria do nosso dia a dia, a gente aumenta o consumo de alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, que são alimentos que têm muitos aditivos, são corantes, são conservantes e que causam inflamação no nosso corpo.
né? E essa parte do Rodrigo, de trabalho como a osteoartrite, com artrose, é um processo inflamatório. E se você aumenta o consumo de alimentos que são inflamatórios, você está aumentando esse processo. Né? Vou dizer para você assim, então é porque o alimento inflamatório que gerou a osteoartrite, que gerou a artrose, não é isso. Você tem um desgaste daquela articulação. Mas se você tem uma alimentação predominantemente inflamatória, você vai aumentar esse processo no teu organismo. Então, você tem uma alimentação saudável, é isso que vai curar a tua osteoartrite? Não é. Mas você vai minimizar o impacto. Você diminui esse efeito, né, na tua saúde. Nesse caso, o que seria pior, então? O excesso de peso, os alimentos ultraprocessados? O que seria, assim, um fator de risco, podemos dizer assim, eu como leiga, o que poderia piorar, então, no caso da doença? A comida? Eu acho que os dois influenciam, mas o que eu acho que é importante, vamos falar de artrose, né, de osteoartrite, o que eu acho que é importante entender é o seguinte, é o que a gente já comentou algumas vezes e é sempre importante frisar isso. A inflamação, a osteoartrite, ela é uma doença inflamatória crônica, só que há necessidade de você tratar tudo. Não adianta tratar só a artrose, por exemplo, somente fazendo exercício. Não. Você precisa mexer na alimentação. Você precisa avaliar e classificar essa doença. Essa doença ela é passível de viscosuplementação, ela é passível de uma cirurgia. Isso tudo junto vai fazer com que o paciente tenha mais resultado no seu tratamento. De novo, reforçar aquela ideia. A osteoartrite ela não pode ser encarada, por exemplo, Samantha, como uma pneumonia, em que eu tomo um antibiótico 7, 14, 21 dias e eu estou resolvido. Não. Ela é uma doença inflamatória crônica. E ela é uma doença que tem um desgaste articular. Ela é uma doença que mexe com o seu eixo biomecânico. Logo, eu tenho que trabalhar biomecânica, eu tenho que trabalhar articulação, seja com viscosuplementação ou cirurgia. Logo, eu tenho que fazer exercício para fazer o trabalho de fortalecimento, eu tenho que ver a alimentação. Em relação, é muito difícil falar para você o que seria pior, o excesso de peso ou a ação inflamatória crônica. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, é um raciocínio, se fosse somente o sobrepeso, só o excesso de peso que fosse o grande problema ou um dos grandes problemas da osteoartrite, a gente não operaria tanto magrinho com artrose. Então, tem outros fatores que desencadeiam. Agora, é importante entender que tipo de alimentação esse magrinho está tendo. Quantidade de alimentos inflamatórios estão presentes e estão fomentando essa inflamação crônica nesse paciente. Você está entendendo? Então, é muito comum, às vezes, e isso eu acho muito interessante, Karen, falando, porque há uns 8 anos atrás, se alguém chegasse aqui e falasse, olha, eu não fiz nada, eu tenho artrose, mas eu não caí, eu não bati com o joelho, eu não fiz nenhuma atividade, e de repente meu joelho acordou inchado, vermelho. Falou, olha, é estranho isso, mas eu acho que eu comi alguma coisa, tem sempre aquela coisa, eu comi alguma coisa remosa, os antigos falam, e você, não é nada disso. Hoje não. Hoje é uma verdade absoluta que ninguém tem dúvida. Então, olha o que eu estou querendo dizer. Então, olha a influência, olha a importância da gente entender. Então, a gente vê que, dependendo de um excesso de alimentação inflamatória, você pode ter uma agudização da doença. Você pode piorar essa doença. Então, isso, para mim, hoje, dentro do consultório, talvez seja o mais difícil. O mais difícil quando a gente fala de artrose, de osteoartrite, é fazer o paciente entender que para ele melhorar naquela condição, ele vai ter que melhorar em vários fatores. Isso, para mim, que é importante. E eu digo o seguinte, é importante que você saia da consulta entendendo o que você tem, quais os tratamentos que podem ser feitos e, melhor do que isso, o que você pode esperar
de cada tratamento. Porque é muito ruim você gerar falsas expectativas, falsos resultados. Falar sobre o que cada um e também gerar uma ideia que eu acho que é importante. Isso daí para a nutrição talvez seja uma das maiores dificuldades, que é o comprometimento do paciente. O médico ele tem que ser comprometido. O médico, o profissional da área de saúde, o nutricionista, o fisioterapeuta tem que ser imbuído em melhorar cada vez mais o tratamento com o seu paciente, mas é importante que o paciente tenha comprometimento com o seu tratamento, com ele próprio, com a doença. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa ter um resultado legal. A gente falou até no último podcast sobre essa questão das tendências, né? E aí, assim, você já me deu um alerta de que daqui para frente a coisa vai piorar. Se a população não mudar essa mentalidade, se a gente não começar a pensar. Muita gente deve procurar, você deve ter mais esse histórico de eu quero emagrecer pro carnaval, eu quero pra uma viagem. E é o que a gente tá falando, não ter esse comprometimento. Como é que você enxerga, assim, quais foram as mudanças que aconteceram? Você já falou até dos alimentos ultraprocessados, mas assim, de uma forma mais ampla, técnica. Essas mudanças que fizeram, não sei, da década de 60, de 70, de ter aquele corpo mais fino, mais saudável, nesse caso, não falando de doença, de saúde, e hoje em dia umas pessoas mais obesas, com mais problemas de saúde, tanto na parte crônica, que junta a integração da especialidade, da ortopedia, com a sua especialidade. Então, assim, quais são as tendências? O que mudou de lá para cá, dessa época, e quais são as tendências? O que a gente precisa fazer para conseguir melhorar e, principalmente, ter saúde? Então, o que a gente vê, né, nesse avanço aí da nutrição e ao longo dos anos é que o fato da gente trabalhar muito, o fato da gente sair de casa, faz com que a gente procure alimentos que sejam mais práticos. E é o que hoje tem mais no mercado. E esses alimentos, na sua maioria, são alimentos ricos em açúcar, em gordura e em sódio. Lá atrás, a gente se alimentava, vou dizer lá atrás, a gente não, né? Mas assim, minha mãe, minha avó, tinha uma alimentação mais caseira, uma alimentação mais natural, né? Hoje, a gente come muito na rua. Hoje, a gente vai numa maquininha que está ali pronta, coloca o cartão, desce um biscoitinho, desce uma barrinha, e é aquilo ali que você usa como um alimento, seja para o teu café da manhã, seja para o seu almoço. Às vezes, um almoço você troca por um fast food. Então, essa tendência é que trouxe a quantidade de pacientes doentes, com problemas cardiovasculares, com aparecimento de câncer. Mas hoje a gente tem mais diagnóstico? Tem. A medicina avançou, a gente tem uma gama de testes, uma gama de profissionais imbuídos em tratar, em prevenir e em descobrir certas doenças. Mas também a gente teve um avanço muito grande na nutrição em termos da alimentação. A gente hoje tem inúmeros alimentos ultraprocessados que são práticos no nosso dia a dia. E se você olhar, eu costumo falar assim, hoje você olha um pão de forma. Antigamente, você colocava um pão de forma do lado de fora da geladeira, ele não passava de 5 dias. Se você deixar hoje um pão de forma fora da geladeira 20 dias, ele está intacto. Tem até um filme, né, que foi feito com fast food, né, de uma marca conhecida, e onde você mostrava ali o alimento durante quanto tempo ele ficou fora da geladeira, fora de uma refrigeração, e quanto tempo ele durou. Isso se dá aos inúmeros conservantes que são adicionados para que aquele alimento ele tenha maior prazo de validade. Porque a gente hoje precisa que os alimentos estejam à nossa mão, na nossa frente. E não necessariamente isso é saudável. Pelo contrário, o que a gente vê hoje é uma população cada vez mais doente. Então, o que a nutrição preconiza é você desembalar menos e você descascar mais. Isso é legal, a gente vai ter isso como uma qualidade de vida. Mas qualidade de vida está atrelada a um corpo magro, a um corpo definido? Não. Qualidade de vida, você ter uma boa alimentação é o que vai te dar saúde. E eu posso ter um paciente que esteja 1, 2 quilos acima do peso, mas que ele tenha uma boa saúde. Os exames dele estão ótimos, ele não tem nenhum problema de colesterol, ele não tem uma glicose alta, eu tenho um paciente saudável. Não necessariamente eu preciso ter um paciente extremamente magro. Magreza não é sinônimo de saúde. Isso a gente precisa colocar bem definido. Eu posso ter um paciente extremamente magro, doente.
Um paciente que é apático, um paciente que é letárgico, um paciente que tem um pensamento mais demorado, um paciente que às vezes não tem uma cognição boa, um paciente que está extremamente cansado. Eu não tenho um paciente saudável, mas ele é magro. A gente coloca ele numa balança, faz o índice de massa corporal dele e vê que ele é um paciente magro. Mas isso não é sinônimo de saúde. Então, a tendência que a gente vai ter lá na frente, uma população com sobrepeso e com obesidade, se dá muito por conta dos hábitos que a gente tem adotado. Uma população que faz pouca atividade física. Mas as praias no domingo estão lotadas. Domingo. Você fazer atividade física uma vez na semana, isso não é uma forma de ser saudável. Então, hoje é preconizado pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Vale a pena eu ir para a praia, ou numa lagoa, ou num parque, caminhar 150 minutos? Não. Isso tem que ser um hábito diário. E depois parar no fast food para comer, se recompensar. Não adianta, né? Então, assim, a alimentação ela tem que começar desde a hora que você acorda, alimentação saudável, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E você tem que preconizar esses hábitos saudáveis. A tendência é que a gente fique mais doente é por conta disso. Porque hoje a gente acaba adotando os hábitos que não são tão saudáveis e que vão levar a gente a ficar mais doente. Esses dias eu vi uma foto que me chamou muito a atenção, que foi uma foto da praia de Ipanema, na década de 60, 70, o pessoal jogando vôlei, e uma foto bem global, bem de longe, e você olhava, a maioria dos corpos ali eram corpos magros. E uma mesma foto, do mesma localização hoje, e a gente vê o pessoal um pouquinho mais gordo. E aí, o que eu acho que é interessante a gente pensar? A quantidade de informação aumentou. A quantidade de estímulo à atividade física é quase que diário, todo mundo falando sobre atividade física, mas o quanto que a gente faz ou se propõe a fazer. Só que o que piorou muito, sem dúvida nenhuma, foi a qualidade dos alimentos. A gente, infelizmente, deixou de ter o trabalho no preparo e a praticidade tomou conta da nossa vida. Só que tem que essa praticidade ela tem um preço. Você utilizar mais os alimentos ultraprocessados, isso tudo aí vai ter uma consequência. Então, acho que é o que a Karen estava falando, exatamente o que ela falou, e a gente precisa ter isso em mente para onde a gente vai estar querendo chegar. É importante que a gente faça essa reflexão. As informações aumentaram, hoje você abre o seu celular, você tem informação alimentar o tempo inteiro, exercício o tempo todo, mas você está se propondo a fazer aquilo? Você está se comprometendo a tentar melhorar? Eu acho que uma coisa muito interessante, né, cara? Eu sei que é difícil e isso não é um hábito de todo mundo, mas seria interessante que mesmo os mais leigos tivessem pelo menos a curiosidade de olhar, às vezes, o rótulo de um alimento. De entender, de procurar ter dúvidas sobre caloria, quantidade de gorduras saturadas, para entender essa variação, até mesmo a questão do preço, né? A gente sabe que isso influencia muito. Então, eu acho que isso são hábitos que devem ser estimulados e eu acho que o papel da gente como profissional, principalmente do profissional especializado na alimentação, é estar estimulando isso. Eu queria saber de você, cara, de uma maneira bem geralzona, porque a gente falou muito dos alimentos inflamatórios e eu acho que o público... quais são os alimentos inflamatórios? Então, de uma maneira bem geral, o que você... É claro que a gente tem quantidade, concentração, que tudo isso vai variar de maneira individual a cada pessoa. Mas quais são, dentro dos alimentos mais inflamatórios que a gente tem hoje? Só tem agora aquele das embalagens alto em sódio, alto em açúcar. Isso foi uma normatização, porque o leigo precisa entender o que ele está comendo. Tá? Quando você falou em relação a rótulo, uma coisa que eu costumo sempre falar para os meus pacientes, você pode não entender tudo que está escrito, mas quanto mais ingredientes você lê, pode ter certeza que pior é aquele alimento. Legal. E a gente estava conversando outro dia sobre o requeijão, não foi?
E eu falei para ele, eu estava no mercado comprando, fazendo as compras do mês, e aí uma senhora parou do meu lado e me perguntou assim, eu tô vendo que você tá lendo o rótulo, e eu leio o rótulo. Todos os alimentos que eu vou comprar, porque tudo muda. Um dia eu tô comprando uma coisa que para mim tá saudável, para mim tá ótimo, mas de repente a indústria resolveu colocar um aditivo ali e eu não sei. Então eu leio o rótulo de todos os alimentos. E ela falou assim, eu tô vendo que você tá lendo o rótulo, você pode me ajudar a escolher um requeijão? E eu falei para ela assim, quanto menos ingredientes a senhora ler, é porque aquele alimento ele faz menos mal, não quer dizer que ele seja tão saudável. E aí ela pegou um requeijão, me mostrou, ela falou, o que você acha desse? Eu falei assim, dá uma olhadinha aqui, tem 17 ingredientes. Aí eu peguei o outro que eu ia levar, eu falei, olha esse aqui, tem 5. O que a senhora acha? Ela, não, então eu vou nesse de 5. Então é isso, você pode não entender o que está escrito ali. Até, na maioria das vezes eu também não entendo, porque tem inúmeras fórmulas ali químicas, né? Mas para pensar, se eu tenho muitos ingredientes, é porque aquele alimento ele não é tão saudável, eu preciso que ele dure muito tempo, né? E aí falando quais são os alimentos inflamatórios, hoje a gente tem uma gama de alimentos, mas assim, eu vou fazer um apanhado, tá? Isso, açúcar é um dos piores que a gente tem. E aí você fala assim, mas é o açúcar branco de adição? Sim, mas também aquele açúcar que está escondido nos rótulos. E aí você tem xarope de milho, xarope de glucose, maltodestrina. Aí você olha, assim, às vezes um requeijão, por exemplo, você vê lá que tem alguns que têm algum tipo de açúcar. Por quê? Porque eu preciso que aquele alimento dure mais. Açúcar, a gordura e sal são 3 alimentos que fazem ter maior tempo de prateleira naquele produto. E às vezes você olha um molho de tomate, por exemplo, com açúcar, cheio de sal. Tem necessidade? Não tem. Então, o açúcar, como a gente estava falando... E nesse caso não adianta nem trocar pelo orgânico, demerara, nada, não açúcar adianta. é açúcar. Açúcar. Quanto mais açúcar você consome, claro, eu tomo um cafezinho ao dia e eu vou botar um pouquinho de açúcar, não é ele que vai fazer mal. Mas se você, desde a hora que você acorda, a hora que você dorme, você consome alimentos que tem aquele açúcar embutido, ele vai fazer mal. Porque a gente já sabe disso, que o açúcar faz mal à nossa saúde. Seja o demerara, seja o mascavo. A diferença é a quantidade de nutrientes que tem cada um. O açúcar branco é o pior, que ele é totalmente refinado. Você perde, no processo do processamento daquele alimento, na indústria, você tem a perda de todos os nutrientes. Por isso que ele é mais branco, né, do que o mascavo. O mascavo você ainda tem um pouco de nutrientes. E aí a gente fala do açúcar, a gente fala dos embutidos, presunto, peito de peru. Ai, doutora, mas o peito de peru não é bom, não é saudável. Não, não é saudável. Como que é feito o peito de peru? Como que é feito o salaminho? Como que é feito a linguiça, a salsicha? Isso tem todo um processo químico. Margarina, que é uma gordura vegetal, que todo mundo adora consumir e acha que é super saudável. Ah, mas tem aquela propaganda de que ela faz bem ao coração. Não é bem assim. Prefiro manteiga. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, até um tempo atrás, chegou a fazer uma separata sobre isso, né? Então, isso é importante as pessoas entenderem, né? A margarina, então, sempre, né? Ela é importante. Nem sempre, não. Procura um profissional, procura o seu médico, conversa, procura um nutricionista, para poder entender um pouquinho melhor se está fazendo... Às vezes a gente acha, acho que isso é importante o que a Karen está falando, porque às vezes a gente acha que está fazendo certo, sabe? Entendeu? Olha aí, massa de tomate com açúcar. Passa na cabeça? Na minha cabeça, não passa. Então, imagina da pessoa mais leiga ainda. Então, se você ter açúcar dentro da massa de tomate, a quantidade... Então, isso aí é importante. A pessoa tá procurando um profissional para poder, às vezes, tirar a dúvida e pensar, e deixar de fazer o que está fazendo, pensando que está fazendo certo e está fazendo super errado. E aí você fala uma questão muito importante, a gente procurar um profissional. E o que a gente mais hoje tem de informações nas redes sociais, na verdade não são informações, são desinformações. Perfeito. Porque eu tenho um blogueiro, eu tenho um influencer que tem não sei quantos milhões de seguidores e aí ele fala que aquilo ali é importante para melhorar a saúde. Que ele trocou o pão pela tapioca, botou a margarina ao invés da manteiga. Exatamente. E o presunto pelo peito de peru. Exatamente. Eu acho que na alimentação isso daí é uma verdadeira... é uma confusão. Então, eu acho que se juntar as grandes desinformações que acontecem na área das redes sociais, eu acho que nada supera a alimentação. Sim. É impressionante
a quantidade de pessoas desqualificadas que falam com uma certificação absurda sobre alimentação e, na verdade, não estão falando da forma correta. Isso é importante. A pessoa pensar, refletir sobre e estar procurando o profissional especializado. Eu bato sempre nessa tecla. Às vezes eu faço uns vídeos, eu sempre bato nessa tecla. Procure um profissional capacitado. Mas o digital influencer, ele tem uma notoriedade. Não tem. Às vezes ele leu de um outro digital influencer. Às vezes ele leu de um blog, de um vlog, e ele não tem capacitação científica para aquilo. Ele não tem uma capacidade de poder discutir sobre aquele alimento porque ele não estudou sobre aquilo. Isso me deixa um pouco angustiada quando eu vejo os pacientes tomarem algumas atitudes, quando chegam no consultório, às vezes, olha, doutora, eu estou tomando isso, eu estou fazendo aquilo, e eu falo, para, vamos organizar a casinha, vamos ajeitar tudo, porque isso aqui não está certo. Eu acho que isso daí precisa ser entendido como um respeito profissional, Samanta. Eu acho que por parte de todos os profissionais, principalmente a classe médica, mas todos os profissionais entenderem que cada um na sua casinha, cada profissional na sua casinha. Então, eu sou médico, mas eu não tenho nenhuma formação, apesar de ser médico do esporte, ter uma formação firme, específica na área da alimentação. Então, não me convém falar com propriedade sobre alimentação. O nutricionista, o médico endocrinologista, enfim, o nutrólogo, eles estão mais acostumados, estão mais preparados para poder orientar melhor esse paciente. E isso a gente às vezes vê, principalmente na área do esporte. E o que a gente vê? Eu vejo hoje muitos atletas doentes, alta performance, doentes no sentido de estarem fracos, de estarem não rendendo o que rendiam por fazer certas dietas, por fazer certos tipos de alimentação orientados por X, Y, Z, que não chega a lugar nenhum a não ser aumentar o nível de lesões, diminuir a performance. E aí você vai ver, está treinando na mesma intensidade, no mesmo ritmo, no mesmo período. O que está acontecendo? Aí você vai buscando. Não, é porque agora eu estou fazendo um jejum intermitente de um tempo maior, agora eu faço tanto, mas quem não? Porque isso eu consigo diminuir Y, X, e na verdade está tudo errado. Você está entendendo? Então, no esporte você vê isso muito, na atividade você vê muito isso. Então, nem sempre, é isso que eu acho que hoje você tem, é óbvio, é agregar valores, né? Então, vamos falar de uma maneira bem direta, é agregar valores. Então, você tem um educador físico, sem dúvida nenhuma, o educador físico que fez ou que faz nutrição, ele está agregando valor para ele. É excelente, é maravilhoso. Esse educador físico que fez ou faz nutrição, ele tem muito a poder estar acrescentando nesse atleta, nesse cliente ali, nesse aluno. Só que não necessariamente, se ele não tem essa formação, não convém a ele falar sobre alimentação, gente. Falar certos tipos de dieta. Porque nem sempre o que é bom para ele pode ser bom para o seu aluno. Não é porque eu tenho um bíceps de 46 centímetros que vai ser interessante ou vai ser importante aquele aluno ali ter um bíceps de 46 centímetros. Comendo a mesma coisa que eu como? Comendo a mesma coisa que eu como, talvez não. A gente não sabe como é que é o metabolismo dele, a gente não sabe como é que é o nível de estresse dele, como é que é o dia a dia daquela pessoa. Então é isso que a gente tem, hoje está muito comum. Então, de novo, fica aí o reforço da informação. Se você quer uma informação mais precisa, procure um profissional especializado, procure um profissional com formação para isso, para que você possa ter resultados melhores, mais rápidos
e mais precisos. E saúde. E ter mais saúde, sem dúvida nenhuma. E aí fica uma questão aqui. A gente tem tanta informação hoje acerca da alimentação, e por que a gente tem uma população cada vez mais doente? É porque não está acertando. Está todo mundo querendo tratar como uma população generalizada. Não é isso. A alimentação ela tem que ser individualizada. E aí você vê inúmeros programas de emagrecimento, que às vezes não são feitos por nutricionista, que dão certo, vão dar certo. Se você tem uma restrição calórica severa, você vai ter emagrecimento. Isso é matemática. Se você gasta mais do que você consome, isso é matemática. Você vai perder. Mas quanto tempo que você vai conseguir manter aquela alimentação, aquele estilo de vida? E aí, por que você tem uma população hoje que está cada vez mais obesa, cada vez com mais sobrepeso? Porque a gente não está acertando. A gente tem uma gama de informações que não estão chegando naquele paciente de uma forma coesa, de uma forma correta. Para o profissional da área de saúde especializado, eu já acho um desafio, porque há uma mudança de informações absurda. Você imagina para quem não é. Você está entendendo? E eu sempre sou um defensor da equipe multidisciplinar, sempre, e do respeito que cada um tem que ter. Então, é o médico prescrevendo a fisioterapia, coisa que não tem que ser, a fisioterapia tem que ser prescrita pelo fisioterapeuta, é o médico desenvolvendo a atividade física, isso não pode, isso é pelo educador físico, e é o profissional que não está habilitado para poder estar falando sobre alimentação, e aí a coisa vai para um caminho que não é muito legal. Passando uma dieta, por exemplo. Pegando essa parte, deixando, mas não tanto, a parte técnica de lado, entrando na vida pessoal de vocês, dessas memórias que a gente não negocia nunca, como é que vocês tratam essa parte da profissão de carreira, lidar com isso dentro de casa, tendo uma criança com alimentos, com doce, com bala, assim, vocês têm todo o exemplo, mas trazer isso para dentro de casa com a Duda, desafio. Como é que funciona isso? É um desafio porque a gente não tem como colocar nossa filha numa bolha. O que a gente faz é educar. E educar dá trabalho, seja na parte de alimentação, nutricional, seja na parte social. Isso dá trabalho. Então, a partir do momento em que você resolve criar um novo ser, você tem que entender isso dentro de você. Você é o exemplo para aquela pequena pessoa que está ali e você tem que educar diariamente. Então, lá em casa, a gente costuma sempre conversar com a Duda. Não é fácil, não é fácil. Porque parece que eu tô falando aqui, ela é nutricionista e não é nada disso, a Duda nem come fácil. 100% bem, a Duda ela não olha para doce. Mentira. Eu acho isso real, isso é a verdade. É a verdade, isso é o casal do dia a dia. São todas as dificuldades que qualquer casal tem com seus filhos. Sem dúvida. Porque ela tem uma gama de alimentos na frente dela, porque o amiguinho leva... A amiguinha leva. Ela não está 100% em casa, ela vai para a escola. Exatamente, né? E fora as pessoas que estão dentro da sua casa e que ajudam ali. Que contribuem. Contribuem. Tem os avós, né? Tem a babá. Então, a gente tem tudo isso ali. Mas, assim, o que a gente faz? É educar a Duda. E mostrar para ela que aquilo dali faz mal, mas que ela pode comer de vez em quando. Aquilo dali faz bem e ela deve comer aquilo todos os dias. Então, eu falo sempre para ela, quanto mais colorido o seu prato estiver, mais saudável ele está. Você pode comer um docinho? Pode. Mas você vai comer um doce todos os dias? Não. Então, a gente tem que ter um limite. A gente tem que ter rotina. E criança, pra gente, a gente entende isso. A criança, ela precisa de rotina. Ela precisa de rotina da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Senão, fica tudo destrambelhado ao longo do dia. Ela não sabe, ela perde referencial. Se hoje a mãe deixa comer açúcar na hora do almoço, minha mãe hoje deixou eu comer um hambúrguer, deixou eu comer uma pizza na hora do almoço, por que amanhã eu também não posso comer? Não, ela tem que entender que ela precisa ter a rotina dela da hora que ela acorda, a hora que ela dorme. E eu falo sempre isso para ela. Duda, você tem a sua responsabilidade dentro de sala de aula, dentro da sua escola, com os seus amigos. Você também tem que ter as suas responsabilidades dentro de casa. Então, você sabe o que você tem que comer. Hoje, ela já está com 8 anos. Ela entende muito melhor quando ela é menor. E assim, a gente vai aumentando essa responsabilidade dela e dando entendimento para ela. É fácil? Não é. Não é fácil. A gente corta um dobrado, né? Em casa, a gente corta um dobrado. Mas por que eu quero comer? Porque a fulana levou
Não. Porque é difícil, porque é atrativo. Ainda mais Aí esse eu falo mundo igual infantil. É atrativo um doce, uma bala, um mega ultra. Existe, pelo amor de Deus, não estou fazendo aqui propaganda contra, porque eu também, se você sabe, porque você foi, então não vem. Mas já viu o tamanho dos sorvetes? Tem restaurante que não é um sorvete, cara, aquilo é uma torre de sorvete. Então, assim, é para fazer aquilo todo dia? Não dá para fazer aquilo todo Mas dia. é um atrativo. Mas sim. é um atrativo. Você olha aquilo, você vê... Pô, pelo amor de Deus, nos dias quentes como tem aqui no Rio de Janeiro, é óbvio que você tá doido por um sorvete daquele, mas dá para fazer aquilo todo dia? Dá para fazer. E fazer entender, eu acho que o principal também, a restrição também é. Vai fazer uma criança de 8 anos levar biscoito de arroz todo dia, levar uma coisa super saudável, sempre uma fruta, ela vai acabar tendo contato com outras coisas. Então a gente entender que nem a restrição e nem o liberado 100%. Sim. Não vai dar certo. E hoje tem as trocas, né? Eu te dou isso, você me dá aqui. Mas isso aí É inevitável. É inevitável. E eu acho que, por incrível que pareça, isso é saudável. O excesso que é complicado. Você está entendendo? O excesso que é complicado. E eu acho que eu vou terminar isso aqui falando o seguinte. Na medicina, eu tive um grande professor, que falava sempre o seguinte: na medicina, um dos fatores mais importantes para o sucesso é o bom senso. É o bom senso. Que é o quê? Você pensar, ter um raciocínio técnico, mas ter bom senso. Tem como fazer aquilo ali? Vai se adaptar? Não, mas está aqui que a gente tem que mexer o eixo articular em 15 graus, cara. Mas ele já anda desse jeito há 65 anos. Aí você quer resolver o varo dele agora? Será que vai adiantar? Será que ele vai ficar ótimo o raio-x? Mas ele vai ficar bem para contar sobre aquele raio-x? Então é importante a gente ter bom senso. O bom senso, principalmente dentro da área da saúde, eu acho que é fundamental para você ter sucesso. Então, isso é um conselho que eu dou para aquele profissional da área de saúde: nunca deixar de ter bom senso. Seja ele nutricionista, seja fisioterapeuta, educador, psicólogo, médico, ter uma quantidadezinha ali, um pitaco de bom senso vai trazer muito sucesso para sua carreira. A gente voltando agora, saindo, mas nem tanto dessa parte técnica, que a gente tem o nosso assunto, né, de negociar memórias. Como é que vocês explicaram essa parte profissional da nutrição, de ter um especialista, 2 especialistas em casa na formação da Duda? Como é que vocês fazem agora em relação à carreira, para criar uma carreira, ele médico, fazendo cirurgias, consultando você como profissional e estudante de medicina? Como é que vocês fazem essa questão de equilibrar a carreira em si profissional com negociação de memórias, com criação de memórias tão importantes em família com a Duda? Então, não é fácil, porque existe uma gama de responsabilidades que nós dois temos no nosso dia a dia, mas o que a gente não negocia são as férias. Pode ser que ao longo do ano a gente não consiga fazer um passeio diferente, mas as férias, elas são sagradas. Mesmo que a gente não viaje, mas a gente tira um momento da nossa vida voltado para a nossa família. Seja com os nossos pais, seja com nossos amigos, seja só nós 3. Mas a gente não negocia perder esse momento, porque é o momento em que a gente recarrega as nossas energias, a gente recarrega as baterias, e é o momento em que a gente vai criar essas memórias com ela. E é um momento também que eu consigo tirar um pouquinho ele, desligar um pouquinho ele do ambiente de trabalho. É difícil, volte e meia ele precisa atender paciente, a questão não é essa, mas a gente precisa desacelerar um pouco para que ele ganhe fôlego, para que ele puxe o ar e termine o ano ou comece uma nova etapa. Então esse é o momento em que a gente tira, pelo menos 2 vezes no ano a gente consegue parar para se voltar completamente para ela. Não que do dia a dia a gente não faça isso, mas é mais difícil, porque é tudo muito corrido. É acordar cedo, é ir para a faculdade, ela depois vai para a escola, volta, é trabalho, estuda, prova, teste. Isso é uma correria no dia a dia. Final de semana, a gente sempre tenta tirar um momento do final de semana para estar com ela, para fazer as coisas para ela. Então, no dia a dia, a gente faz isso. Mas o mais importante é o período de férias. É onde a gente para
né, Drigo? E a gente se volta para a família. Não é é aquele fácil. momento em que a gente vai criar as nossas memórias, a gente vai construir as nossas memórias. E outro dia a gente estava até olhando o celular, né? Vendo fotos, vendo vídeos. Quanta coisa que a gente já construiu ao longo desses anos todos juntos e com ela. O que a gente já construiu, as experiências que a gente já passou para ela, o quanto que a gente construiu de memórias, de cenas com ela, né? Isso é super importante, porque vai ficar no celular. Tem muita coisa que ela não lembra, claro, ela era muito pequenininha, mas na nossa cabeça tá aqui guardado, tá gravado dentro da gente. Eu acho o celular ele tem, né, essa capacidade de vez em quando ele tá mostrando o que você fez há um ano atrás, olha como... E aí você vê como que passou rápido. Tempo voa. O próprio celular te dá as memórias. Exatamente. O como passou rápido. Como que o tempo passa rápido. E como que se, assim, ontem eu e a gente, né, eu acho que todo pai deve passar por isso, eu vivo um momento de alegria e depressão. Alegria porque eu vejo minha filha crescendo, saudável, graças a Deus, inteligente, né, evoluindo, mas eu vejo de repente há 2 anos atrás, olha como era pequena, olha como fazia, a conversa já começa a ser diferente. E isso deve ser para todos os pais, viu? Assim, até os seus filhos, para os meus pais, eu acho que bate uma alegria e uma leve tristeza. Então, como o tempo passa rápido. E, de novo, não é que a área da saúde é diferente, pelo contrário, um grande gestor tem suas responsabilidades, mexe com milhões, enfim. Mas se você não tiver um tempo de pausa, o trabalho ele te consome, ele te engole. E a gente criou alguns exercícios. Por exemplo, na hora do jantar, na hora do almoço, quando a gente consegue comer juntos, isso sempre, de maneira nenhuma, celular. O celular tem que estar longe. Dentro de casa à noite, o mínimo de celular. É óbvio que quem quase fura sempre a regra sou eu, porque é respondendo ao paciente e tudo mais, mas a gente tem uma regra na viagem ou num passeio, a primeira semana de férias, né, semaninha ali, os primeiros 7 dias, sem celular. Tanto é que eu não faço nada muito que possa ter algumas complicações, por exemplo, cirurgias, perto de passeios. Não, porque pode ser que tenha alguma coisa e você tenha que intervir. Então, isso a gente não faz. Isso é uma boa dica para você ter memórias que não possam ser atrapalhadas ali no momento. E, mais do que isso, eu acho que as memórias, criar memórias e ter esse tempo de pausa é importante, Samantha, para rendimento. Eu vejo que, por exemplo, a gente tem uma pausa no meio do ano, principalmente por conta agora dessa questão escolar das duas, mas no meio do ano e no final do ano. Então, mais ou menos 15 dias no meio do ano e 15 dias no final do ano, também não dá para passar muito tempo. Só que eu vejo que eu vou chegando no final do ano e eu vou fazendo mais esforço, eu vou fazendo mais força para poder render o que eu estava rendendo. E esse descanso é necessário. Quando eu volto diferente, eu volto. E nada melhor do que você revitalizar, energizar totalmente com a sua família. Isso é importantíssimo. O Rodrigo já tinha falado no podcast anterior, e ele vive falando isso nas redes sociais, quem acompanha sabe e vê muito isso na presença. Eu queria saber de você hoje, assim, qual é a sua visualização de sucesso pessoal, profissional, criando essas memórias, porque ele já falou, eu não abro mão de estar na festinha, da Pri, da Duda, enfim, eu não abro mão de estar com ela, de estudar com ela qualquer dia que seja, se for durante a semana que ele consiga. Então, assim, para você, ele deixou muito claro pra gente que foi não ter coisas é a consequência, mas conquistar ali aquelas memórias. Então, para você, assim, qual é a sua visão do sucesso profissional e pessoal? É exatamente isso, a gente conseguir dar atenção a ela e não deixar o nosso lado profissional de lado. Não esquecer isso. Então, que horas que eu começo a estudar? Depois que ela vai dormir. É difícil? É. Mas se eu não estiver com ela na hora do estudo, eu não sei como que está a letra,
Eu não sei qual é a dificuldade dela. Eu não sei aonde que ela está aprendendo mais rápido, mais difícil. Eu não sei, eu perco isso. E isso eu não abro mão. Então, Duda vai dormir, é a hora em que eu paro e eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer. Porque eu não posso perder isso. Se eu perder que o A tá mais redondinho, tá menos redondinho, isso vai passar. Não volta mais. E não volta mais. É aquilo que eu falei O momento? No momento foi. Momento Não volta mais. Entendeu? Então, pode acontecer de chegar e falar assim, hoje eu não consigo ir numa festinha. Ele vai. Mas, na maioria das vezes, a gente faz de um tudo para estar junto. não, Pra estar também. presente, todos os três. Isso A é gente faz de um tudo. Pode ser que ele chegue depois, pode ser que eu chegue Participe depois. 10 minutos, mas a que gente tá ali. passe aquilo ali. Então, se você perguntar para ela, falar, Duda, você lembra disso? Lembro. Duda, lembro. Tava A o meu passagem pai é e a minha pequena. mãe. A passagem é pequena, mas estava Mas estava ali. Então, acho que esse é o sucesso. É você não deixar nada de lado. Mas a nossa prioridade, a nossa importância é ela. Sempre vai ser ela. Tudo é voltado para ela. Tudo que a gente faz hoje é para ela. Claro que tem o nosso desejo pessoal, né? A gente tem as nossas conquistas, os nossos sonhos, nossos objetivos, mas ela é que é o nosso combustível, ela que faz com que a gente acorde todo dia, fale, hoje é um novo dia, o que eu vou produzir hoje? O que eu estou fazendo para ela? E não só isso também, mas o exemplo. Porque ela tem dentro de casa pais que estudam, que trabalham, e que eu quero isso para a vida dela, independente do que ela vá fazer na vida dela. Essa questão do exemplo, eu vou fazer aqui eu vi um podcast, uma entrevista, acho que foi do Denilson, jogador. E eu achei fundamental aquilo. Aquilo ali eu achei de uma profundidade junto com o Galvão. Que ele falou o seguinte, eu acordo cedo e vou pro estúdio, vou trabalhar, hoje ele está trabalhando na área de comunicação, mas aí o Galvão falou, você não precisava. Ele falou, mas eu exemplo. Eu cresci vendo o meu pai saindo cedo para trabalhar. E eu quero que o meu filho tenha esse exemplo. Ele não precisava. Jogador de sucesso, campeão, enfim. E eu achei aquilo fundamental. Então, não negociar as memórias, elas são importantes, mas principalmente por você criar também bons exemplos. Eu acho que não negociar memórias, você acarreta bons exemplos para a formação da sua família, para a formação dos seus filhos. Você meio que já respondeu, mas só para a gente fechar como vai a ser pergunta, o costume. Exato. Vai. Então, Karen, o que você não negocia? Qual a memória que você não pode negociar? Não posso de jeito nenhum deixar de curtir todos os momentos com a minha família. Isso eu não negocio. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Então a gente pode dizer que o principal não negociável tá aqui. A nossa boneca. E aí, né? Duda? Agora eu queria saber de você. O que você não negocia? O que você não pode deixar de fazer? Brincar com a mamãe e com o papai. Pronto. Tá aí, É resposta. Brincar com a mamãe e com o papai. Depois dessa, a gente fecha o segundo episódio do Pode Negociar por aqui. Eu queria muito agradecer a participação de vocês que têm escutado, têm ouvido nas plataformas de áudio, na plataforma que a gente coloca o podcast. Agradecer a sua audiência, pedir para seguir o Dr. Rodrigo e a Karen Levi nas redes sociais e agradecer dizendo que a gente está aqui sempre que vocês precisarem esclarecer dúvidas com profissionais. Vamos lá, agradecendo a Karen e ao Dr. Rodrigo e até o próximo programa. Até o próximo. Obrigada pelo convite e até o próximo.